Pense num argumento surpreendente. Um teólogo do século IV que afirma que as aparentes imperfeições da Bíblia são, na verdade, a maior prova de sua origem divina. Parece um paradoxo, não é? Pois bem, foi exatamente isso que João Crisóstomo defendeu. E é nessa tese engenhosa sobre a autoridade e a autenticidade dos evangelhos que vamos mergulhar agora. Para entender essa ideia a fundo, vamos seguir o raciocínio dele em 5 partes. Primeiro, vamos explorar a tensão entre o ideal e a necessidade da escrita. Depois, vamos comparar como a antiga e a nova aliança foram entregues. Em seguida, veremos como ele encontra harmonia nas diferenças dos evangelhos. O quarto passo será analisar sua defesa da verdade. E por fim, fecharemos com sua visão de uma filosofia transformadora. Então, vamos começar. A primeira parte: o ideal e a necessidade. O ponto de partida de Crisóstomo já é bastante provocador. Ele nos diz que, num mundo perfeito, não precisaríamos de livros sagrados. Olha que pensamento profundo! Ele imaginava um estado ideal onde as pessoas teriam uma vida tão pura que a própria graça do Espírito Santo funcionaria como um livro para a alma. Ou seja, a orientação divina não viria de um texto, ela seria sentida, direta, uma conexão sem intermediários. Mas claro, Crisóstomo era realista. Ele argumenta que a humanidade se afastou dessa pureza original, e por isso a palavra escrita se tornou necessária. Ele a chama de um segundo melhor rumo. É como se fosse um remédio, sabe? Uma ajuda para nos guiar, já que aquela conexão direta com o divino se tornou mais fraca. E isso nos leva à segunda parte do argumento, a antiga e a nova aliança. E aqui tem um ponto-chave. Para Crisóstomo, não é só o que foi dito que importa, mas como foi dito. A forma da entrega da palavra de Deus é crucial, e ele faz um contraste muito forte entre as duas alianças. Vamos analisar essa distinção. De um lado, a antiga lei, entregue no Monte Sinai, no deserto, com fogo, fumaça, trovões, um verdadeiro espetáculo. E por quê? Porque na visão dele era para um público que ele considerava pouco razoável, menos maduro espiritualmente, que precisava desses sinais grandiosos. Do outro lado, a nova aliança, partilhada com quietude, dentro de uma casa, para um público de caráter superior, pronto para um entendimento mais interno e profundo. E assim chegamos à terceira parte, a harmonia nas diferenças. Porque, claro, dependendo da palavra escrita, traz consigo um enigma, um que tem desafiado os estudiosos por séculos. E o interessante é que Crisóstomo não foge dessa questão, ele a encara de frente. Como sabemos, a história de Cristo foi registrada por 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles tinham a tarefa monumental de documentar eventos que mudariam o mundo para sempre. E é exatamente aqui que surge a questão. Se esta é a palavra de Deus, por que os 4 evangelhos parecem discordar em pequenos detalhes sobre tempo, lugar ou a sequência de eventos? Crisóstomo não ignora essa pergunta. Pelo contrário, ele a usa como a base de seu argumento mais forte. Então, vamos para a quarta seção, a defesa da verdade. É aqui que o raciocínio de Crisóstomo se torna verdadeiramente genial. Ele pega o que parece ser o ponto mais fraco dos textos, as discrepâncias, e o transforma na prova definitiva de sua autenticidade. Ele constrói sua defesa em 3 passos lógicos, transformando o que parecia um problema em uma prova que ele considera irrefutável. Primeiro passo: as pequenas diferenças provam que não houve conspiração. Pensem bem, se os 4 relatos fossem perfeitamente idênticos, não pareceria algo combinado, um roteiro ensaiado? Crisóstomo diz que se eles concordassem em tudo, seria fácil acusá-los de um pacto humano. A discórdia em pequenas coisas, para ele, é o que os livra de toda suspeita. Segundo passo: há concordância total no que é essencial. Embora possam divergir em detalhes menores, Crisóstomo enfatiza que, nas doutrinas fundamentais, a divindade de Cristo, seus milagres, sua morte e ressurreição, a harmonia é absoluta. Nesses pontos, que são a base da fé, não há discordância. E o terceiro passo, os autores escreveram para públicos diferentes. As diferenças, então, não são erros, mas adaptações intencionais. Por exemplo, Mateus, escrevendo para um público judeu, traça a linhagem de Cristo até Davi, para provar sua realeza. Já Lucas, com um público universal em mente, leva a genealogia até Adão, o pai de toda a humanidade. Com isso, chegamos à nossa quinta e última sessão. Uma filosofia transformadora. Depois de defender a autenticidade dos textos, Crisóstomo parte para a ofensiva.
Ele vai argumentar que a filosofia contida nos evangelhos é superior a tudo que o mundo grego já havia produzido. E ele não mede palavras. Crisóstomo considera a filosofia grega obscura e impraticável. Ele chega a chamar a famosa República de Platão de ridícula e até mesmo inspirada por demônios, por ser, na visão dele, contrária à natureza humana. Em total contraste, ele apresenta os ensinamentos dos apóstolos como simples, claros e acessíveis a todos, de um artesão a uma criança. Essa filosofia introduziu conceitos como a pobreza voluntária e a virgindade como virtudes, ideias que, segundo Crisóstomo, a filosofia pagã jamais poderia ter concebido. O resultado é a formação de uma sociedade superior, uma cidade celestial governada por Deus. Nela, a recompensa é eterna, e a batalha não é contra outras pessoas, mas contra as forças do mal. E, no fim das contas, toda essa complexa estrutura moral é resumida em princípios simples e poderosos, como os 2 grandes mandamentos. Assim, a virtude se torna imediatamente acessível a todos, sem a necessidade de anos de estudo filosófico. Portanto, a grande conclusão de Crisóstomo é esta: as aparentes falhas dos evangelhos não são um acidente, mas sim a assinatura de sua autenticidade divina. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a imperfeição humana faz parte do desígnio divino para a transmissão da verdade, como isso muda a nossa própria busca por textos perfeitos e verdades literais?